Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, bem-vindos à AERLIS, à Associação Empresarial da Região de Lisboa. Permitam que as minhas primeiras palavras sejam para agradecer a vossa presença e também a atenção a estas iniciativas que a AERLIS vai desenvolvendo em conjunto com os seus parceiros. Esperamos que com esta sessão fiquem efetivamente a par do que as várias entidades já estão a fazer para estar em conformidade com o novo regulamento e esclareçam as vossas dúvidas e preocupações nesta matéria, de modo a prepararem-se para o cumprimento dos requisitos legais no tratamento de dados pessoais. O regulamento é um tipo de lei diferente. O regulamento aplica-se diretamente nos Estados-membros, sem qualquer intervenção dos Estados-membros, de forma direta. No dia 25 de maio de 2018, o regulamento vai ser aplicável. Não é preciso que o legislador português faça qualquer coisa. Por que razão é importante este tema agora? Este tema é muito importante agora, porque a partir de maio de 2018, portanto estamos a falar de mais ou menos 7 meses de distância, as empresas vão ter que implementar um conjunto de procedimentos e mecanismos para garantir o cumprimento. Isto é algo que vai dar trabalho e as empresas precisam de se preparar e, portanto, o tempo é agora, como disse. Que tipo de infrações pode dar direito a multa? Todas as infrações aos princípios aplicáveis à proteção de dados, por exemplo, tratar dados sem um fundamento legal, por exemplo, tratar dados de potenciais clientes sem o consentimento deles, enviar e-mails com publicidade sem ter o consentimento das pessoas, acho um exemplo fácil de perceber, pode ser uma violação e o valor das coimas é potencialmente muitíssimo elevado. Outras infrações serão guardar dados mais tempo do que o necessário, não destruir dados quando eles deixam de ser necessários, transmitir ou divulgar dados a terceiros também pode ser uma violação. A lista é enorme. As multas podem ir de quanto a quanto? Não há valor mínimo, só há valor máximo. E o valor máximo é 20 milhões de euros ou 4%, um valor equivalente a 4% do volume de negócios da empresa a nível mundial, portanto o valor do ano inteiro a nível mundial, do grupo empresarial. É evidente que o valor de facto aplicado vai depender do caso concreto. O que é que aconteceu, quantas pessoas foram afetadas, quais foram os danos, mas os limites máximos são muitíssimo elevados. A legislação vem dar alguma garantia ao consumidor de que os seus dados estarão a salvo quando quer trocar de fornecedor de serviço? O que a legislação dá, eu diria mais importante, é armas novas para reagir a violações. A lei por si só nunca garante que os direitos dos cidadãos não vão ser violados. Agora, a capacidade de reclamar e de obter indemnizações na sequência de violações é muito fortalecida pelo regulamento. Como é que é possível fazer esse controlo nas empresas? Saber se escapou aí algum dado? Como é que vocês conseguem fazer esse controlo? Há 2 mecanismos, essencialmente. Reclamações, na sequência de uma reclamação de um titular dos dados e através da fiscalização da entidade reguladora, que já hoje tem uma função de fiscalização, mas com o regulamento passa a ter uma função muitíssimo mais importante, porque uma parte administrativa relacionada com as notificações e os pedidos de autorização vai deixar de existir e, portanto, a CNPD vai estar virada para a fiscalização. Se quiser uma comparação semelhante ao que faz a ASAI, que é uma polícia económica. A ASAI está, sobretudo, no mercado, no terreno, a fiscalizar as empresas. No caso, as pessoas quererem reclamar, a quem se devem dirigir? A CNPD, a entidade reguladora do tema dos dados pessoais, é o ponto principal para dúvidas e reclamações e vai continuar a ser. Muito obrigada. Bom dia. O que é tratamento? Tratamento é, eu diria que era tudo o que é manuseamento. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não trato, eu tenho ali, está no arquivo, ou está na base de dados em termos de testes. Atenção que a conservação é tratamento. Portanto, todos os dados pessoais que tenho na organização, nem que não faça nada, apenas os tenha lá, isso significa que está no âmbito do regulamento.
O que vai mudar para as empresas a partir de agora? Digamos que temos muitos desafios, vai haver a necessidade de, digamos, repensar todos os processos no sentido de cumprir com o regulamento, e há muito assunto a fazer, nomeadamente para conseguir cumprir com os princípios e com os novos direitos para os titulares dos dados. Assim, em termos gerais, diria que há mesmo muito a fazer. E como é que acham que vão conseguir implementar tudo isso? A primeira questão, eu diria que era ter um grupo de trabalho multidisciplinar em que tivesse áreas de compliance, de IT e de legal. E com esse grupo de trabalho analisar tudo o que há dados pessoais nas empresas e tentar, digamos, perceber qual é que é o impacto e aquilo que não estão a cumprir com o regulamento. E isso é um trabalho muito detalhado, que existe de facto uma equipa multidisciplinar, sim. O direito à portabilidade pode causar aqui alguns constrangimentos, tanto da parte do cliente como da parte de quem está a fornecer os dados a outra empresa. Como é que vocês conseguem gerir? Sim, de facto o direito à portabilidade tem duas grandes questões. Uma delas é em parte tecnológica, ou seja, de fazer cumprir com esse direito em termos tecnológicos. E outra é um bocado mais comercial, de marketing, que é, no fundo, estar-se a dar informação a terceiros, concorrentes, sobre os clientes que se têm neste momento e que estão a pedir essa portabilidade. Portanto, eu diria que há um desafio tecnológico. O desafio comercial é uma questão de tentar perceber até que ponto, qual é a profundidade dos dados que eu vou dar e dar, no fundo, um mínimo de dados que cumpra com o regulamento. Quando eu forneço dados a uma empresa para uma situação específica, essa empresa poderá reutilizá-los para outro fim. Em este caso, é necessário sempre a assinatura do cliente? Digamos, não é sempre necessária a assinatura do cliente. Há várias formas de ser lícito eu utilizar um determinado dado. Eu, por exemplo, se precisar para efeitos contratuais, para efeitos legais ou até mesmo para exercício do que estou a produzir de serviço, não preciso do consentimento. No entanto, há casos, e muitos deles, em que preciso consentimento, nomeadamente se os utilizar para outro fim que não aquele originalmente que me dão e que é necessário para prestar, por exemplo, um determinado serviço. Aí preciso de consentimento, mas nem sempre preciso do consentimento. Quais são as grandes diferenças que vão surgir agora com esta implementação das novas regras? Eu penso que as grandes diferenças até estão, digamos, em a entidade de controle ser atuante, ou seja, neste momento já existe uma diretiva, mas na prática ninguém a aplica. E a partir de agora vai ser necessário aplicar. E vai ser necessário aplicar, eu diria, em três vertentes. Por um lado vai ser a Comissão Nacional de Proteção de Dados, passará a ser mais atuante do que é neste momento. Outra delas é o titular dos dados, vai passar a perceber melhor quais são os seus direitos e é expectável que passe a ver, do género, pedidos de indemnizações, reclamações, porque o próprio titular começa a perceber os seus direitos. E por outra forma é o arrasto entre empresas, ou seja, uma empresa que subcontrata outra, que está de dados pessoais, ela vai querer que o seu subcontratado cumpra com o regulamento e, portanto, vai ser, digamos, três efeitos que vão fazer com que mude muito, ou seja, que passe a cumprir a lei, com o que neste momento não se verifica. Muito obrigada, bom dia. Os sistemas que têm mais vocação para gerir os dados pessoais e orquestrar estas interações são os sistemas de CRM. Não se esqueçam que, quando é que as pessoas se vão queixar? As pessoas vão se queixar quanto mais intromissores nós fomos. E nós somos intromissores quando enviamos e-mails, SMS, campanhas de telemarketing, etc. Se o fazemos sobre potenciais clientes, então o nosso risco é maior. Por que razão é importante este tema agora? Bom, nós estamos há alguns meses, poucos meses já, do início da aplicação deste regulamento. Ele é obrigatório, ele aplica-se em território europeu e, por conseguinte, não podemos fugir. Tivemos um período de 2 anos, aproximamos do fim, sentimos que as empresas, nesta altura, estão finalmente a mobilizar esforços para o cumprimento do regulamento e, por conseguinte, associamos a ERL para dinamizar e sensibilizar as empresas para esta temática. O que muda para as empresas a partir de agora? Muda essencialmente o paradigma. Enquanto que até aqui havia uma entidade fiscalizadora que deveria ser notificada previamente, que era a Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal, com o novo paradigma o ónus recai sobre as empresas. Portanto, a empresa tem a obrigação de conhecer a lei, respeitar os direitos dos cidadãos,
mas o ónus é aquilo que nós chamamos autorregulação, por oposição à heterorregulação que existia antes com o pedido de autorização prévia de registro à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quando é detectada uma falha de segurança que pode pôr em risco dados dos utilizadores, o que terão de fazer as empresas à luz da nova legislação? Sim, à luz da nova legislação, nós temos a obrigatoriedade de comunicar às entidades de supervisão em 72 horas e, no caso de essa falha de segurança, expor dados pessoais, porque imaginem uma situação em que houve uma falha de segurança, mas os dados estão encriptados e, por conseguinte, não expõem o dado pessoal que permite identificar uma pessoa singular. Portanto, se houver uma falha de segurança que exponha os dados, os próprios titulares dos dados também têm que ser notificados nessas 72 horas. Se estavam protegidos, encriptados, apenas a entidade de supervisão tem que ser notificada nesse período. A legislação vem dar alguma garantia ao consumidor de que os seus dados estarão a salvo quando quer trocar de fornecedor de serviço, por exemplo? Sim, julgo que sim. Julgo que a partir de agora, com a sensibilização, com as coimas que estão em causa, portanto, estão criadas as condições para que exista mais garantias para os cidadãos naquilo que tem a ver com a segurança e a privacidade dos seus dados. Nós tínhamos uma legislação que tinha 20 anos e, por conseguinte, esta atualização vem de encontro à sociedade da informação e a forma como hoje nós nos relacionamos, a quantidade de entidades às quais facultamos dados, a quantidade de dispositivos eletrónicos que usamos, computadores, telefones, smartphones, e, portanto, tudo isto tinha que ser um bocadinho moralizado para dar mais direitos aos cidadãos. Quando serão aplicadas no terreno as novas regras? A partir de maio, 25 de maio de 2018. Muito obrigada. Bom dia. Mas eu diria que, mais do que um cumprimento da lei, e é esse mais ou menos o tema desta conversa que queria ter convosco, é mais uma questão cultural, não é? É uma questão de boa prática, de governance, até para a sustentabilidade das vossas empresas, não é? Por que razão é importante este tema agora? Bom, em primeiro, uma questão de cumprimento da lei, não é? Portanto, é um tema que as empresas obrigatoriamente vão ter que cumprir uma lei, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é o facto de hoje em dia os dados serem o recurso mais importante das empresas, não é? E, portanto, com isso traz uma grande responsabilidade para as empresas e por isso a temática, por isso a legislação, mas mais do que isso é uma questão cultural. Eu acho que as empresas e a gestão das empresas têm que ter noção de que este recurso valioso que é os dados e o avanço das tecnologias que podem depois trabalhar esses dados de uma forma criminosa, que é em muitos dos casos, tornou que o tema hoje em dia esteja na ordem do dia. Quando fornece dados a uma empresa para uma situação específica, essa empresa poderá reutilizá-los para outro fim? Sim, muitas vezes o modelo de negócio das empresas é precisamente isso, não é? Agora, com isso traz uma responsabilização muito maior para as empresas, principalmente por causa do princípio do direito dos titulares, e, portanto, é nesse âmbito de trabalho que eu acho que ainda há muito para fazer. Em muitos casos tem-se visto algum abuso por parte das empresas, principalmente na área do turismo. Sim, no turismo e não só, eu diria também na área de saúde, né, onde os dados são bastante sensíveis, não é? E, portanto, qualquer utilização indevida dessa informação pode trazer grandes responsabilidades para as empresas, porque os direitos dos titulares existem, não é? Há algumas alterações à lei relativamente à utilização dos serviços online por parte das crianças ou de menores? Que eu tenha conhecimento não tanto, não é? Obviamente é uma preocupação mais da sociedade, não é? O foco, claro, da lei é mais na ótica das empresas, não é? Mas isto é quase como um tema geral, não é? As práticas de segurança, as boas práticas de segurança têm a ver não só com a lei, mas desde uma coisa muito simples de passwords, da gestão de passwords, até filtros de acessos ao sistema da empresa, até mesmo uma coisa mais justificada, que é a transferência do próprio risco para soluções de tipo inseguros. Portanto, isto é um processo ongoing, diria. Começa da questão mais simples, desde em casa,
e que podes desenvolver para coisas muito mais sofisticadas nas empresas, porque este risco, apesar de ser já iminente, está sempre a mudar. A incerteza com um risco desta natureza, porque há cada vez mais novas formas de intrusão, há cada vez mais sofisticada o trabalho dos hackers e, portanto, acho que é uma temática em clara evolução. Muito obrigada. Bom dia. O regulamento diz várias coisas e há aqui 3 frases que o regulamento diz que eu vou pegar nelas hoje, que é que as empresas têm que garantir privacy by design, privacy by default e têm que notificar e registar todas as violações de dados.